Glória a Deus. Muito bem, gostaria agora da sua total atenção. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite. E eu amo que nós vamos compartilhar aqui hoje, porque eu tenho procurado praticar isso na minha vida e visto de uma maneira tão poderosa como isso tem efeito na nossa vida. Nós vivemos numa época de muitas pregações, muitas vozes na internet, muita gente falando muita coisa. E isso pode ser bom e ruim, claro, ao mesmo tempo. Por quê? Porque a sua vida é o resultado das suas crenças. Sua vida é o resultado das suas crenças. Não tente mudar a sua vida. Mude as suas crenças e a sua vida vai mudar. E a crença não é o que você diz que você acredita, é o que de fato você acredita. Porque às vezes falamos que acreditamos em algumas coisas, mas na verdade ainda não acreditamos. Por isso que é tão sério isso. Eu fico vendo pessoas tentando se mudar, mas elas não conseguem, não entenderam que nós não somos capazes de nos mudar, mas as crenças é que de fato afetam a nossa vida. Então há muita coisa ruim e você acha que é inofensivo. Fala, pastor, qual o problema de eu assistir ou ouvir? Alguém tira aqui esses, por favor, limpa aqui essa frente para ficar bonito na televisão, né? Excelência, né, irmãos? Então preste atenção. Às vezes você pensa que as coisas são neutras, elas não são. Você sabe, tem gente que fala, não, eu posso assistir um filme de terror lá com meus filhos, a gente é maduro, não vai ter nada. Engano seu. Você pode assistir? Pode, você é livre, mas você vai abrir portas na sua casa para demônios entrarem e depois quererem oprimir vocês lá dentro. Por quê? Porque você, embora sendo livre, está usando a sua liberdade para destruir a sua própria vida. Eu sou livre, e os irmãos são livres para ouvir o que quiser. Pessoas podem perguntar, pastor, você está dizendo que a gente não tem liberdade para ouvir o que quiser na internet? Não, não estou dizendo isso. Você participa de uma igreja, você é membro de uma igreja que crê que cada crente está completamente livre no Senhor, amém? Mas você não deveria usar a sua liberdade para aquilo que vai te fazer mal. Quem está me entendendo aqui? Não use a sua liberdade para encher a sua cabeça com argumentos que vão afetar a sua fé. Não existe neutralidade. Eu me nego a ouvir pregações de morte, pregações fundamentadas na lei, na cobrança, na troca. E eu tomo muito cuidado com muitas pregações hoje que estão na internet, totalmente tomadas de autoajuda. Não tem nada de Cristo nela. Tem gente que você escuta um monte de palavras de efeito, muito interessante, mas você não vai ver Cristo hora nenhuma. O sujeito prega 1 hora, você não vai ver ele falar de Jesus hora nenhuma. Muito ruim isso produz morte na sua vida. E às vezes você não entende por que certas áreas não estão rompendo, por que você não está vendo fluir certos momentos da sua vida, porque está faltando fé naquele lugar. E está faltando fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, vem por ouvir o Evangelho. Quem está me entendendo aqui? A fé não vem por ouvir qualquer coisa, não vem por ouvir alguma coisa interessante, vem por ouvir o Evangelho da graça de Deus. Porque se a fé vem por ouvir o Evangelho, a incredulidade que destrói a sua fé e impede você de viver uma vida vencedora, também vem por ouvir coisas que estão entrando na sua cabeça. Quem está me entendendo? Então nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós selecionamos. Por exemplo, um tempo atrás, recentemente, um irmão nos mandou uma mensagem falando de algo que ele ouviu de um palestrante motivacional muito famoso aqui do Brasil. E ele até é crente, tem muitos palestrantes motivacionais crentes no Brasil. Ele é muito conhecido. E esse irmão ouviu uma frase que talvez você também já ouviu, e talvez você também acredita nela, mas você vê como as coisas são sutis. Essa frase diz assim, desse palestrante motivacional: faça as coisas possíveis.
e as impossíveis Deus fará. Parece bonito. Esse é aquele versículo que a maioria dos crentes procura na Bíblia, mas não acha. Mas você já ouviu essa frase de outra maneira. Qual que é essa frase? Faça a tua parte, que a minha te darei. Heresias capítulo 6, verso 66. 666. Não tem isso na Bíblia. Esse versículo não existe na Bíblia. Assim como não existe na Bíblia que todos os homens são filhos de Deus. São criaturas, precisam nascer de novo. Veja, aqui parece interessante eu dizer, eu vou cuidar, o que eu posso fazer, Deus não vai fazer. O que eu posso fazer, eu mesmo tenho que fazer. Não fique aí parado, esperando cair alguma coisa do céu. Mova-se! É isso que ele quer dizer. Eu entendo que essas pessoas até têm boa intenção. Acredito. Acho que elas querem fazer você sair da cadeira, fazer alguma coisa. Resolve, move, vai lá, vai à luta. Eu não estou também dizendo que a fé é algo passivo. Mas vamos ser honestos, vamos pensar nisso aqui, olha para cá. Será que todos nós realmente temos, todos os dias, um monte de coisa impossível para resolver, que só Deus pode fazer? Não. A maior parte das coisas que nós precisamos fazer durante o dia a dia não são coisas impossíveis que só Deus pode fazer. Porque se for, realmente nós precisamos orar muito por você. A maior parte das coisas que você vive durante o seu dia são coisas simples, triviais, que você mesmo poderia fazer. Então, sendo assim, esse pensamento está tirando Deus completamente da sua vida. Porque se você só vai chamar Deus para fazer coisas impossíveis, você vai chamar pouco Deus. Você vai falar muito pouco com Deus. Vai ter muito pouco de Deus na sua vida. Então, um pensamento que me afasta de Deus, ou que me faz orar muito pouco, porque eu quase não vou precisar orar, ele não pode ser um pensamento de Deus. É um engano maligno. Quem está me entendendo aqui? Eu sei que talvez você crê nisso, já ensinou isso, está pensando no que eu estou te falando, não é? E você, no entanto, escuta o que eu estou te dizendo. Não fui eu quem disse isso, foi Jesus quem falou em João 15: sem mim, nada podeis fazer. Está escrito lá, sem mim, as coisas impossíveis não podereis fazer? Não, não está escrito. Está escrito, sem mim, vamos dizer isso junto, 1, 2, 3 e... sem mim, nada podeis fazer. Fala por irmão, você sabe o que significa a palavra nada no original grego? Os irmãos já aprenderam, né? É nada. Agora, não significa que você não possa tentar viver a sua vida sozinho. Pode, mas preste atenção. Raramente, como eu falei, você vai lidar com coisas impossíveis. E se nós formos orar apenas para elas, então nós não vamos realmente estar vivendo um relacionamento tão próximo com Deus. Deus quer participar da sua vida, na pessoa do Espírito Santo. E Ele não quer fazer isso apenas nas coisas grandes. Ele quer participar também nas coisas pequenas. Eu sou pai. A maior parte do dia a dia, hoje da vida dos meus filhos, já são adultos, não são crianças mais. Eles praticamente não precisam de mim para quase nada. Nem para se locomover, porque hoje aí tem Uber, tem conta de banco. O meu mais novo tem 14 anos, tem conta no banco, porque hoje pode abrir conta no banco para um adolescente. Aí ele pode pegar Uber, ele pode ir para lá, ele pode fazer o quê? Se deixar, vai falar só benção, porque eu obrigo. Que sabe comer, sabe estudar, sabe acordar, sabe fazer o que precisa, ou não é? No entanto, eu quero participar. Eu pergunto, eu me envolvo, eu dou palpite, eu pergunto, eu ajudo, eu dou conselho, faz assim, faz. Por quê? Porque eu quero me relacionar. Meu filho, eu sou pai. Quem está me entendendo aqui? Deus quer se relacionar com você e quer te ajudar
não apenas das coisas grandes da sua vida, sim, nas grandes também, mas Ele quer também se envolver em todas as coisas para o seu bem. Deus quer te ajudar a dirigir. Olha, eu sei que você pode ficar pensando, pastor, mas como assim? Eu posso te dar um monte de exemplos. Eu, antes de ser pastor, eu fui vendedor, vivia na rua, trabalhava meu tempo todo dirigindo no trânsito. Quantas vezes de um lugar para o outro, trânsito congestionado, engarrafamento, eu tentando, naquela época não tinha o Waze, nem o Google Maps, tinha esses aplicativos, então a gente nem sabia. Hoje eu acho que é por isso que o pessoal não depende mais do Espírito, ele depende do Waze. Mas cuidado, às vezes o Waze vai te levar nas bocadas que você está frito. Sério, cuidado, principalmente à noite. Então, muitas vezes eu falava, Senhor, eu praticava isso já há muitos anos, eu nem tinha clareza da revelação do que eu estou te ensinando aqui hoje. Mas às vezes eu falava, Senhor, me dá um caminho melhor. Eu lembro especialmente eu estava no centro da cidade, um engarrafamento horroroso, eu tinha que chegar num cliente, eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sabia o melhor caminho, mas eu lembro que eu orei, falei, Deus, me tira daqui. E o Senhor falou para mim, vira à direita. Falar, estou te falando, porque Deus se importa com tudo. Ele me mandou virar para a direita, e depois eu percebi, encontrei um outro caminho, e Ele me tirou de um acidente que tinha acontecido, que eu nem sabia. Mas muitos irmãos acham que isso é bobagem. Eu chego no shopping, eu já vou orando, Senhor, prepara a minha vaga, porque eu não quero perder tempo procurando vaga. E pasme, Deus arruma vaga para mim sempre. Por quê? Porque o Senhor pode participar de detalhes na sua vida. A sua vida poderia estar sendo muito mais produtiva do que você imagina, se você não tivesse inventado moda de tentar vivê-la sozinho. Porque Deus sabe a hora certa, o lugar certo, as pessoas certas. Ele sabe onde tem vaga e você não sabe. Ele sabe mais do que você imagina. E Ele põe as coisas para andar a seu favor também. Por isso que eu já oro antes, eu falo, Senhor, eu vou sair daqui, vou chegar daqui uns 10 minutos, então já vai pondo pressa em alguém lá para desocupar minha vaga. Eu não me preocupo em perguntar como Deus vai fazer, mas em todas as coisas, você pode envolver o Senhor na sua vida. Você sabe, eu sei que o Senhor quer te ajudar na escola, no trabalho, a ser mais produtivo, mas aqui está a chave. Qual que é a chave? Deus só se envolve na sua vida o quanto você permite. E a primeira coisa que você precisa entender é que é sábio incluir Deus em tudo. Muitas pessoas pedem, pastor, como que eu posso adquirir mais sabedoria? Porque você sabe, você não tem de fato problemas de casamento, você tem problemas de falta de sabedoria para lidar com o casamento. Você de fato não tem problemas financeiros, você tem problema de falta de sabedoria para lidar com finanças. Você não tem problemas realmente emocionais, você tem problemas de falta de sabedoria para lidar com seus pensamentos. Então, o que nos falta é sabedoria. Por isso que Salomão, o rei mais rico que já passou na face da terra, e importante, ele fez a oração, ele pediu sabedoria. Foi a primeira oração que ele fez, e porque ele pediu sabedoria, Deus deu a ele sabedoria e vitória em todas as suas batalhas. Porque o homem sábio, uma mulher sábia, está lá na frente. E as pessoas nos perguntam, pastor, como que eu posso ter mais sabedoria? Como que eu posso ser um jovem sábio, uma mulher sábia, um homem sábio? Não existe uma regra, mas talvez tenha uma chave. A Bíblia diz que Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria. Ele é o princípio da sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Então, você quer ter mais sabedoria em qualquer área da sua vida? Coloca Cristo. Se você colocar Cristo em todas as áreas da sua vida, você vai ver a sabedoria fluir na sua vida. E você vai se assustar, você vai ficar chocado. Eu ouvi o testemunho hoje de manhã de um irmão que estava desempregado. Ele estava orando, pedindo a Deus para arrumar um emprego para ganhar 4 mil reais. E ele apareceu um emprego
de um engenheiro elétrico que precisava de alguém para trabalhar com ele na equipe dele de eletricidade. E conhece ele, falou: vem trabalhar comigo, eu te ensino. Ele falou: não, não vou, eu não sei trocar nenhuma lâmpada. Mas ele estava orando por uma porta. Ele falou: mas eu ensino você. Não, não, Deus que me livre, nunca pensei num negócio desse. E ele continuou orando. E ele disse que enquanto ele orava, Deus falou com ele: para de resistir, essa porta é minha, eu que estou abrindo ela para você, entra. E ele falou: meu Deus, mas eu não sei trocar lâmpada. E Deus falou para ele: vai, que eu estou com você. Ele aceitou. Ele disse que no começo começou a ganhar R$100 e poucos por dia, quando ele aprendeu o básico. Mas ele disse que começou a pegar gosto com aquilo. Deus começou a mover no coração dele. E ele falou: pastor, eu comecei a ver que eu abri ali esses relógios, né, que montam aí, como é que chama esse negócio? Esses painéis, padrão elétrico. Não é padrão não, que põe a chavinha lá. Quadro de energia. É isso aí. E ele disse que de repente, parece que ele tinha estudado aquilo. Ele começou a perceber que ele tinha muita facilidade para montar esses negócios. E começou a entender porque aquele mundaréu de fio, né, que eles vão conectando tudo quanto é cor. Você fala: ah, Jesus poderoso. Você não sabe, mas aqui nesse prédio tem quase 200 quilômetros de fio. Cai o queixo, né? Daqui em Rio Verde. Você fala: onde? Pois é, um dia eu te mostro. Os negócios cruzam aqui para todo lado, por dentro, por baixo, por cima. E ele falou que ele começou a perceber que ele rapidamente ele começou a aprender. E hoje, para resumir a história, ele ganha R$500 por dia, 8 mil por mês. Em 10 meses, estava desempregado, pediu um emprego de 4 mil, Deus deu de 8. Por quê? Porque ele chamou o Senhor. Deus começou a ensinar para ele, dar sabedoria para ele, mostrar riquezas ocultas, tesouros escondidos, né, Fred? Deus mostra o que você não está vendo quando você chama Ele. Existem, em todas as áreas, existem riquezas escondidas, tesouros escondidos, ocultos, que o mercado chama de nicho, Deus chama de sabedoria. Ele revela o escondido e o oculto para quem chama Ele. E aquele irmão viu um milagre na frente dele, porque ele chamou a sabedoria na vida dele. Vamos ler Provérbios, capítulo 3, verso 6, olha o que diz. Provérbios 3, 6 diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, não em alguns caminhos. Não, pastor, assim, olha, tudo bem, as coisas da igreja, aqui na célula, evangelismo, eu vou chamar o Senhor, mas o meu trabalho é uma coisa minha, eu não preciso. É verdade, você não precisa, mas você está perdendo. Não é uma obrigação chamar Deus para considerar o Senhor, é envolver o Senhor. Você não é obrigado a envolver a Deus em tudo que você quiser da sua vida, mas você está perdendo. O Espírito Santo habita em você. Se você começar a entender que a vida cristã não é um conjunto de regras que você tem que seguir, mas um relacionamento pessoal com Deus, e considerá-los não em algumas coisas, mas em todas as coisas. Eu considero o Senhor em todas as coisas. Fala para os irmãos na presença do Espírito Santo. Você quer ver um negócio que eu morro de preguiça em shopping fazer compra. Eu vou e eu oro: Senhor, me leva no lugar certo. O Senhor já sabe onde é que tem, não deixa eu perder meu tempo. Supermercado, então, meu Deus do céu, não acho nada. Mas eu oro. É que você está achando engraçado, né? Talvez você está até escandalizado. O senhor quer que eu chamo Deus para fazer supermercado comigo? Pelo amor de Deus, Ele tem mais o que fazer. Está acontecendo pandemias, terremotos, guerras, rumores de guerras, e o senhor está achando que Deus vai ter tempo para ir comigo no supermercado? Pois é por isso que Ele é Deus e você é humano. Não limite a Deus, não pense em Deus como alguém limitado. Ele é o mesmo Deus que sustenta todas as coisas na força do seu poder, que mede as águas dos mares e dos rios na concha da sua mão, que mede o universo a palmo.
e ao mesmo tempo sabe o seu nome, conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e é exclusivo seu, 24 horas na pessoa do Espírito Santo. É seu Pai, que pode estar com você em todo lugar, que pode sentar com você lá, naquele momento raro que você tem, que na marra sua mãe te põe para estudar, para a prova. Vou falar aqui nessa ala aqui, eu estou sentindo. Será por quê, Guilherme? Palavra de conhecimento. Sabe aquela hora que você está numa preguiça de estudar? Vocês não têm, né? Vocês são adolescentes assim. E você chama o Espírito Santo, com honestidade, fala: Senhor, eu estou numa preguiça horrorosa de estudar, minha mãe está no meu pé, tira essa nhaca de mim, esse sono infernal dos 13 anos, que nem café tira, me ajuda. Eu estou falando sério, Deus vai te ajudar. E quando você abrir o livro para estudar para o vestibular, que tem tanta coisa que pode cair, você tem que estudar tudo. Você pode chamar o Espírito Santo e considerar Ele nos seus estudos e falar: me leva a estudar o que vai cair. Eu tenho muitos livros na minha casa. Às vezes eu acabo de ler um, vou ler outro, eu oro, falo: qual que eu leio agora, Senhor? Porque poucos prestam. Poucos. 10% no máximo presta. E olha lá. E dos que prestam, uma parte presta. Só a Bíblia é o livro dos livros. Eu, graças a Deus, sabendo disso, né? A pastora Luiz estava na minha frente, então ele já vai me falando que não presta. Minha biblioteca é mais selecionada. Eu vou começar de novo um clube do livro pela internet. Eu vou indicar livros para você sobre a graça de Deus, comentar, fazer breves comentários, e vou escavar para você algumas indicações. Mas lembra que é só livro, não é Bíblia, não é tudo. Significa que eu concordo e assino embaixo de tudo, não. Mas talvez tenha coisas melhores para você, porque é bênção, mas você não sabe. Mas você estuda, quando aí você chega para fazer a prova, você está nervoso, você chama o Espírito Santo: Senhor, me ajuda a lembrar do que eu estudei, e tem misericórdia do que eu não estudei. Você pode começar a participar o Senhor do que você não imagina. Outro dia eu fui pregar num feriado em vários lugares. O voo chegava 2 da manhã na primeira cidade. Eu fui dormir 3h30, quase 4 horas da manhã. No outro dia cedo eu tinha que pregar. E aí eu cheguei com sono, preguei, mas foi uma benção assim mesmo. O Senhor é bom. De tardezinha a gente já tinha que pregar de novo. Pregamos à noite, no outro dia pregamos de manhã de novo. E aí a gente ia viajar logo depois do almoço para pregar no outro lugar, eu e a minha mulher. Feriado, e eu estava muito cansado também. Eu chamei o pastor, falei: pastor, liga lá na agência, pede para comprar uma saída de emergência para mim, sentar lá num espaço maior. Eu e minha mulher somos altos, e compra lá para mim no corredor e no meio. Aí eu pedi de manhã. Quando foi de tarde, antes de eu pregar, ele falou: pastor, infelizmente o voo está lotadíssimo, não tem vaga para nada, nem para comprar. Tá bom. E eu fiquei lá, eu ia subir para pregar. Eu falei com o Espírito Santo, falei: Senhor, arruma essa vaga para mim, eu quero ir para lá, nesse lugar. E fui pregar. Quando eu terminei de pregar, falo na presença de Deus, é porque você está perdendo suas oportunidades. Eu acabei de pregar, desci, o pastor falou para mim: não sei o que aconteceu, olha aqui, ó, acabou de chegar uma mensagem da agência, já com o check-in pronto, no corredor, saída de emergência, arrumado. Eu falei: ah, que bom, né, legal. Eu sei por que arrumou, porque eu pedi para o meu pai, porque eu considerei o Senhor no voo de avião. O pastor Luiz, um dia ele estava voltando, se eu não me engano, de Chicago, não, era São Francisco. Obrigado, você ouviu a história. A gente que viaja, é porque você não está nem aí para isso, né? Mas para quem viaja, muita gente fica com vontade de chegar em casa. Quando você determina que vai voltar, você fala: eu quero dormir lá em casa. E aí ele estava voltando de São Francisco, passando, acho que por Houston, no Texas, que ele falou, acho que é um negócio assim, e ele já estava meio atrasado para pegar o voo. E ele contou que de repente ele chega
no andar que ele estava do hotel, correndo para poder não perder o avião, porque estava um pouco atrasado, de repente ele olha para o elevador, tinha um time de futebol para descer. Lá em São Francisco, um time de futebol, uns caras enormes, quer dizer, cabe pouco no elevador. Ia demorar muito. Ele falou: meu Deus do céu, eu vou perder esse voo. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Imediatamente chegou uma senhorinha que arruma os quartos, e olhou para ele e falou assim: eu estou percebendo que o senhor não é do time, né? Ele falou: não sou. Ele falou: vem aqui, desce aqui no meu elevador de serviço comigo. Ele passou na frente de todo mundo, foi embora. Trânsito terrível. Ele falou: ai meu Deus do céu, vou perder esse trânsito. Senhor, tem misericórdia de mim. Chegou correndo assim, conseguiu fazer o check-in, entrou. Quando ele entra, Fred, uma fila do raio-x monstruosa. Ele falou: meu Deus, eu não vou conseguir chegar lá. Olha o tamanho dessa fila do raio-x. E ele lá no meio da fila, estava enorme. E ele falou: Senhor, mais uma vez, me ajuda. Considerou o Senhor no raio-x. Eu estou te contando uma história verdadeira, na prática, como que você considera Deus. Ele falou de novo com o Senhor: me ajuda. Ele, irmão, na presença do Espírito Santo, ele disse que estava lá. De repente, a mulher chega, pega a fita, sabe aquela fita que eles demarcam? E passa na frente dele assim, está fechado. O senhor, vem comigo, vou abrir uma nova ala de raio-x. Fechou em cima dele e chamou ele, ele se tornou o primeiro da fila. Passou, porque estava tão cheio que tiveram que abrir mais uma ala, e abrir exatamente onde ele estava. E ele foi. Aí ele diz que chegou lá, estavam já chamando Mr. Aloysio, estava anunciando o nome dele já, para entrar. E ele falou assim: olha, mas o voo lá em Houston, no Texas, está atrasado. Então, o senhor tem que correr quando o senhor chegar lá, porque senão o senhor vai perder o voo para São Paulo. Ele falou: Senhor, me ajuda. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Você sabe quantos portões? Aqui em Goiânia tem quantos? Uns 15? Máximo 8. Olha o tanto que o nosso aeroporto é mega. Tem 8 portões. Sabe quantos tem em Houston? 200 portões. E se o avião dele chegar no 1 e o para São Paulo fosse o 200? Ia chegar, irmãos? Nunca. E quem que embaralha esses aviões lá? Ele orou, ele falou: Senhor, me ajuda, porque quando eu chegar lá, se estiver muito longe, não vai dar tempo. E ele disse que chegou correndo, irmãos, e correu lá no painel. A hora que ele olhou, era tipo assim, o que ele desceu era o portão 40. Quando ele olhou, São Paulo, portão 41. Incrível. Você fala: meu Deus do céu, mas não é possível. Mas o avião ficou atrasado 1 hora realmente. E aí ele falou: Senhor, atraso de São Paulo, senão não chego lá em casa. E ele disse que chegou em São Paulo, aquela fila, a mala dele nunca vem na frente. Muita mala, não ia dar tempo de ele pegar a mala dele e conseguir, porque o voo estava atrasado. Só se fosse assim imediato. E voo internacional é gente demais. Ele orou de novo. Ele falou: Senhor, o senhor sabe que a minha mala nunca chega primeiro, mas dessa vez eu preciso. Me ajuda. Irmãos, ele disse que ficou esperando. Caiu a mala. Puf! A primeira. De quem era? A dele. A mala dele. E ele disse que chegou em casa, graças a Deus, deitou na cama. E a mulher dele falou para ele: amor, você quer que eu traga uma janta para você na cama? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Que é isso? Isso aqui é uma aventura com o Espírito Santo. Eu sei que você pode falar: pastor, mas isso é uma bobagem. Não é. A sua vida poderia ser muito mais produtiva se você considerasse o Senhor, não em algumas coisas dos seus caminhos, mas em todos os seus caminhos. Considere o Senhor no trânsito, considere o Senhor na escola, considere o Senhor no trabalho, considere o Senhor nos relacionamentos, quando você for conversar com alguém, quando você for resolver um problema, considere o Senhor nos seus desafios, considere o Senhor nas coisas pequenas e grandes. Em todo momento, chama o Espírito Santo, Ele está com você, 24 horas.
o seu dia pode render muito mais. Quanto tempo a gente não perde por não chamar o Senhor para participar da nossa vida? Não é verdade, irmãos? Mas Provérbios diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Todos os seus caminhos. No caminho, para onde você for, ora baixinho. Eu sei que tem que ter sabedoria. Você está lá brigando com o seu marido, tem mulher que está faltando a sabedoria. Ela pega e ela lembra da minha pregação: considera o Senhor nessa briga com o seu marido. Só que em vez dela orar lá dentro, ela ora alto na frente do cara: Senhor, me ajuda que esse marido terrível. Não, irmã, não faz assim. Você não pode orar Senhor, meu pai é terrível, me ajuda aqui, o pastor falou para considerar o Senhor, só o Senhor para... Não, seu pai vai dar um couro. Ter sabedoria, tem horas que dá para orar a voz alta, tem horas que você ora lá dentro. Eu era vendedor, trabalhava com máquinas, fiz os cursos, eu chegava para vender, aquela necessidade, conta para pagar, meu Deus, o mês está ruim, está acabando, eu tenho que vender. E eu conversava com o cliente, sentava ali, argumentava com ele, não, eu não tinha mais argumento. Eu falo na presença do Senhor, quantas vezes eu considerei o Senhor nas minhas vendas. E eu falei: Deus, eu falava dentro de mim, eu não tenho argumento mais, move no coração desse cliente, que eu preciso vender e preciso pagar minhas contas. E de repente, irmãos, do nada, o cara já tinha dito 10 vezes que não ia comprar. Mas como que é mesmo esse plano aí? Eu só dava aquela risada dentro, falei: oh, Senhor, podia ter orado logo, né? Fiquei 1 hora tentando. E eu vendia, porque Deus move. Isso não tem curso, isso é o Espírito Santo do seu lado. Quem está me entendendo? É o Senhor do seu lado. Eu só tenho um hobby na vida e não pratico ele porque eu não tenho tempo, que é pescar. Mas quando acontece de eu ir pregar em algum lugar e alguém me leva, é muito rápido. Então não dá tempo para ficar lá procurando peixe. E eu detesto pescar onde não tem peixe. É igual pregar e não ganhar almas, né? É muito ruim. Eu oro. Eu falo: Senhor, onde é que estão os peixes? O Senhor sabe, porque o Senhor já ensinou Pedro uma vez. E está registrado. Então me leva lá. Você pescar comigo, você vai pegar peixe. Que eu oro. Eu oro para fazer aniversário de criança. Eu oro por tudo. Eu considero o Senhor em tudo. Tem muitos jovens que querem que eu ensine ele como conquistar um coração de uma moça. Considera o Senhor. Não fica dando essas cantadas furadas aí não, que não funciona. Mas Deus sabe o que toca o coração dela. E Ele vai te revelar. Não é verdade, irmãos? Às vezes nós nunca pensamos isso, porque achamos que Deus não se importa com aquilo que é pequeno. Eu sei que você pode fazer um monte de coisas no seu dia a dia com as suas próprias forças, mas a sua vida será muito melhor se você buscar a ajuda do Senhor. Haverá menos frustração. Você vai realizar muito mais quando você desenvolver o hábito de reconhecer o Senhor. Se você reconhecer a Deus, Ele vai adiante de você. A Bíblia fala que Ele vai endireitar as suas veredas em todas as áreas. Ele vai antecipar as coisas para você. Você sabe que muitas vezes eu fui chamado para aconselhar irmãos, situações difíceis, e eu falava: Deus, vai na minha frente, trabalho no coração deles. Quando eu chegava lá, já estavam arrependidos, quebrantados. Pastor, nem precisava do senhor ter vindo, mas já que o senhor veio, né, vamos orar. Quantas vezes eu estou aconselhando e eu nem sei o que dizer, porque tem gente que os problemas deles são emaranhados, igual linha de anzol de pescaria, aquele bolo, aquele negócio, quando dá cabeleira na carretilha. Se você não sabe o que é isso, você nunca pescou, você não me entende. Mas o pescador fica com raiva, que chega e joga a vara na água. Aí tem gente que a vida dela é desse jeito. Ela vem conversar comigo, ela começa a me contar as confusões, e eu fico olhando e falo: meu Deus do céu, onde é que está a ponta disso?
Eu oro, Senhor, o Senhor sabe, e o Espírito Santo revela, porque às vezes não tem nada a ver com o que a pessoa está contando, é outra razão. Mas em todas as coisas, quando você começa a considerar o Senhor, você vai ver isso, Ele vai endireitar. Olha, quantos aqui já ouviu falar o versículo da Bíblia que fala para nós orarmos sem cessar? Levanta a mão para eu saber. A Bíblia fala, orai sem cessar, é um versículo. Agora, eu sei que você está pensando que orar sem cessar, pastor, como é que é isso, o negócio de orar sem cessar? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer algumas coisas. Eu vou entrar agora para o quarto e vou orar 24 horas. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Orar sem cessar é o que eu estou te ensinando. É você começar a conversar com o Espírito Santo em todo o tempo. Isso virá um hábito na sua vida. Meus filhos sabem disso, eu levo às vezes para a escola, o mais novo, ou ando com o Pedro também, e nós andamos, eu entro no carro, eu já chamo o Senhor. Senhor, obrigado por esse dia abençoado. Esse dia está determinado que ele seja uma bênção, porque o Senhor está na minha vida. Ó Deus, me livra dos motoqueiros enlouquecidos, dos homens violentos, sanguinários que estão aí no trânsito, das mulheres pervertidas. Livra-nos da enfermidade, da peste. Oh Senhor, obrigado, porque o Senhor está guardando o meu carro e a minha vida. Eu oro, Senhor, obrigado, porque o Senhor já preparou todas as coisas, e esse dia já está abençoado. Eu vou falando com o Senhor, eu pergunto para Deus, eu venho para a oração todos os dias. Eu não preparo uma pregação aqui todo dia, eu não venho para pregar ainda que eu prego. Era para falar 10 minutos, eu falo 40. Mas todo dia Deus me dá um versículo. Eu vou pregar nos lugares, eu pergunto para Deus o que é para falar. E agora eu inventei de voltar para a academia. Nossa, eu estou tendo que orar demais. É sério? Estou brincando não. Eu levanto assim num sono, numa preguiça. Eu falo, Deus amado, eu estou com preguiça demais de ir nessa academia. Agora eu já paguei. O sujeito está lá me esperando. Me ajuda, Senhor. Sério, me dá ânimo, me dá graça. Você fala, e aí pastor? E aí que continua, e eu oro de novo. Porque nessas casos eu tenho que chamar o Senhor 3 vezes. Mas acredite em mim, Deus tem me dado graça. Aí eu levanto, começo a andar, vou orando. E daqui a pouco, é capaz até de eu estar gostando daqui a pouco. Sabia disso? Se você começar a chamar o Senhor para tudo, você vai começar a perceber que o milagre é tão grande no seu coração, que aquilo que às vezes você detestava, daqui a pouco você vai estar até gostando. Tem alguém muito chato que você detesta, você queria, não tem jeito, pede o Senhor, chama o Senhor para lidar com essa pessoa. Daqui a pouco você não vai sentir mais raiva, o Senhor vai te dar até compaixão por ela. Sei, você não fala amém, né? Nem consegue falar amém. Essa não quero orar não. Mas é verdade, quando você começa, então orar sem cessar é desenvolver um hábito de falar com Deus todo o tempo. Quando você demonstra a dependência de Deus, não há nada que Deus não possa fazer por você. Ele vai mover os céus e a terra para te levar no lugar certo. Então, em vez de você reclamar e ficar lá negativo, começa a orar. Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu estou pedindo a sua força. Porque eu sei que talvez você pode estar pensando, pastor, será que essa dependência de tudo, ter que falar com Deus não é fraqueza, não? Não é fraqueza. Depender de Deus para tudo não é fraqueza, é força. Sabe por quê? Porque Deus vai derramar poder na sua vida. Ele vai te capacitar, Ele vai te habilitar para fazer o que você não é capaz de fazer no tempo, na aceleração e na habilidade que poderia ser feito. Ele vai acelerar as coisas para você. Quando você não reconhece a Deus, realmente, isso é um sinal de orgulho. É você dizendo, Deus, eu dou conta de cuidar da minha própria vida. Não caia nisso, sem mim, nada podeis fazer de fato. Deus vai, se você diz isso, Ele vai dar um passo atrás, vai deixar você tentar. Mas quanto mais você depende de Deus, melhor as coisas vão funcionar, os frutos vão aparecer, a sua vida se tornará muito mais frutífera. Se você quer se manter forte,
Se você quer ter sabedoria, se você quer ter favor, portas abertas, quer que as coisas se desenrolem na sua vida, comece a colocar o Senhor. Para de reclamar. Tem irmão que ele fica reclamando de tudo. Esse trânsito é terrível, essa escola não sei o quê, reclama até do culto, esse pastor que não para de pregar. Não fala com Deus sobre eu parar de pregar, não. Fala para o Senhor te dar paciência para você me ouvir, mais fome e mais unção para mim também. Veja, querido, você vai começar a descobrir que em vez de reclamar, começa a trazer o Senhor para o problema. Quantas vezes eu estou extremamente impaciente, do nada, negócio estranho, e minha mulher fala, amor, parece que você está meio impaciente. Quem é casado, sua mulher não fala isso para você não, só a minha. Eu falo, estou impaciente. O que foi? Não sei, é carne. Mas o que eu faço? Tento ficar paciente? Não, eu considero o Senhor. Eu falo, Deus, a paciência é um fruto do Espírito. A minha já acabou faz tempo. Eu não sei nem porquê, olha que coisa horrorosa. E agora eu vou magoar minha mulher que me ama, porque eu estou impaciente, não consigo me controlar. Eu falo, Senhor, me dá da sua paciência, manifesta em mim o fruto do seu Espírito. Pasme, é rapidinho, passa. Eu falo, olha só, eu estou numa paciência agora. Eu nem conto, porque se eu contar ela vai me pedir mais 4 coisas. Mas é verdade, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, tudo isso faz parte do fruto do Espírito, que se você chamar Deus, vai manifestar na sua vida, e você vai perceber que a sua vida vai viver muito mais em paz. Deus tem caminhos que você não imagina, querido, e Ele quer te conduzir neles, amém, irmão? Na presença do Senhor, a Bíblia diz que há plenitude de alegria. Na presença do Senhor, a plenitude de paz, de vitória. Um dia, eu estava na minha casa dormindo, era 1h45 da manhã. O telefone tocou, era minha filha, desesperada. O sogro e a sogra dela tinham sofrido um acidente horroroso. Bateram no carro deles, estavam chegando de uma festinha que eles tinham ido. Jogaram o carro dele, bateram atrás. Um cara bêbado veio correndo, bateu atrás do carro e jogou ele em cima de uma árvore desse tamanho, e o carro foi tão violento que cortou a árvore no pé, assim, ó. E a sogra dela foi lançada para fora do carro, o sogro estava preso nas ferragens, e eles estavam muito desesperados. E ela me ligou gritando, correndo. Eu levantei meio atordoado, peguei, pus a roupa, saí, e a hora que eu fui saindo ali da minha casa, eu parei. Falei, Senhor, me ajuda. Estão pedindo a minha ajuda. O que eu posso fazer? Eu não sou polícia, eu não sou bombeiro, né? Mas eu estou indo para lá. As pessoas estão desesperadas. Naquela hora eu falei, Senhor, me ajuda agora. Dá graça o que fazer. Imediatamente eu senti uma calma. Deus falou, exerce a autoridade. Eu parei o carro. Antes de ir, eu falei, eu proíbo todo espírito de morte agora. Solta essas vidas. Em nome de Jesus, eu guardo a vida delas. Senhor, envia os teus anjos. Deus foi me dando a direção. Eu orei 2 minutos e fui. Cheguei lá, tinha literalmente umas 4 ambulâncias, uns 5 carros de polícia, cercado, multidão de gente. Falei, meu Deus do céu. E aí eu cheguei, a primeira que eu vi foi a sogra dela caída. Eu fui lá e Deus falou comigo, repreende o espírito de morte. Eu orei com ela imediatamente. Aí eu fui lá, eles estavam acabando de tirar do carro, orei com ele, fiquei lá depois, fui embora, graças a Deus eles não morreram, né, e sobreviveram, recuperaram. Depois ela contou para mim, falou, pastor, eu lembro de pouca coisa, mas eu lembro a hora que você chegou, eu estava sentindo, eu vou morrer, e que a hora que você orou, porque o Espírito mandou eu orar, eu vi o espírito da morte ir embora. Ela sentiu aquilo. Você vê, eu não fiz nada, eu não sou nada, eu fico tenso igual todo mundo, mas eu considero o Senhor. Às vezes você está nervoso, você está com vontade de fazer algo que você não deve no trânsito, considera o Senhor. Chama o Espírito Santo. Você está tentado, você tem um vício de pornografia, você não quer, você para, mas você volta, você fica mal, você sabe que isso não te faz bem, atrai demônios, morte.
Mas você é tentado de novo. Por que você não está conseguindo? Chama o Senhor para essa tentação. Fala com Ele. Fala: Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo romper essa tentação. Deus vai te tirar daí, querido. Deus vai quebrar o ciclo. É que você não imagina que você deveria chamar Deus para tudo na sua vida. Nós ficamos tentando resolver as coisas, quando o Senhor está querendo te ajudar em todas as coisas. Isso é tão poderoso. Eu quero encerrar contando uma história bíblica muito poderosa que aconteceu com o profeta Eliseu. Eu não vou ler por causa do tempo, você pode ler depois, está lá em 2 Reis capítulo 4, verso 38. Eliseu estava reunido com seus discípulos e eles foram fazer uma comida, e a comida já estava sendo feita, mas um dos discípulos achou que talvez pudesse melhorar essa comida, e ele saiu para o campo e encontrou uma planta chamada colossíntida, que parece muito uma parreira, uma videira, mas é uma videira brava, ela é venenosa. Ele não sabia. Ele pegou essa planta e colocou na panela, mas era venenosa, porque ele queria melhorar a comida. Mas quando alguém provou e percebeu o veneno, gritou: homem de Deus, morte na panela, morte na panela. E aí o Eliseu não mandou tirar os ingredientes, não jogou nada fora. Ele falou: traga farinha e coloca na comida. Quando eles colocaram a farinha na comida, imediatamente a comida ficou saudável. Presta atenção, a Bíblia não é um livro de historinha. Tudo que está contado por revelação. O Velho Testamento, ela é sombra das realidades do Novo Testamento. E a chave é colocar Cristo em tudo. Quando você coloca Cristo na história, você entende a revelação. Veja, nós estamos falando disso aqui. Eu comecei falando para você que o grande problema hoje é o que você está comendo na internet, ou em vários lugares. Comida que tem morte. A internet hoje é uma grande panela, cheia de morte, cheia de autoajuda, cheia do que o homem pode fazer, cheia de humanismo, porque o número da besta é 666, o número do homem é 6, e o número da besta é 666, ou seja, é o ápice do homem sem Deus, é o número do humanismo, é o número do homem dizendo: eu sou Deus e não preciso de Deus para nada. Essa é a grande afronta dos últimos dias. Essa é a grande estratégia do diabo, e ele está fazendo isso servindo uma comida cheia de colossíntida, de morte na panela. Quantos cultos estão cheios de morte na panela? E às vezes nós ficamos preocupados até o que nós vamos assistir, o que nós vamos ler. Não é verdade, irmãos? Porque não queremos passar mal, espiritualmente falando. Mas o método de Deus é totalmente diferente do método do mundo. O método do mundo é: se tem alguma coisa estragada, tira. Mas às vezes a gente nem sabe o que está estragado. Claro que se você sabe que alguma coisa está estragada, você deve tirar. Mas Deus não se preocupa se alguma coisa está estragada. O método de Deus é acrescentar farinha. O método do mundo é: tira o que não presta. Deus fala: não se preocupe em ficar tentando entender o que está estragado, o que tem morte ou não. Se você acrescentar na farinha o que você está comendo, se você acrescentar no que você está comendo a farinha, vai ficar saudável. Agora, o que é a farinha? A farinha é o trigo que foi moído. Quem é o grão de trigo que foi moído em nosso favor? É Cristo. Quem é a farinha? É Cristo. Ele é o grão de trigo que foi partido,
que foi moído em meu favor é o seu, que foi colocado na panela. Havia morte na panela, Cristo foi colocado lá. E o que saiu de lá? A morte? Não, saiu Cristo vivo e a comida boa, porque Ele foi acrescentado. Quando Ele é acrescentado nas panelas da sua vida, aonde tem morte, vai ter vida. Se a panela do seu casamento tem morte, está brigando, está ruim, não tente descobrir o que está errado, não tente ver o que está estragado, não precisa gastar horrores de consultas. Coloca farinha, coloca Cristo lá no seu casamento. Você está com problemas de ansiedade, suas emoções estão perturbadas, você está fazendo tratamento, tomando um monte de remédio, nada resolve. É uma panela que tem morte. Coloca farinha nela. Coloca a farinha na panela das emoções, e você vai ver a vida voltar. Você está com problema de dinheiro, tem conta para pagar, não tem suprimento, não sabe como fazer, está tentando de todas as maneiras, está fazendo tudo quanto é curso, nada resolve, tem morte aí. Coloca farinha na panela da sua vida financeira. Coloca Cristo, chama Ele, considera Ele. Ele vai mudar a sua sorte, a vida vai voltar. Sua célula não frutifica, não cresce, você não ganha almas, não tem vida lá. Não fica tentando um monte de estratégia humana. Coloca farinha lá na sua vida espiritual. Coloca Cristo, a comida vai ficar boa de novo. Você sabe, eu tive, enquanto o pastor Luiz pregava essa mesma palavra de manhã hoje, eu tive a curiosidade de pesquisar sobre a colossíntida na internet. Ela pode ser várias plantas bravas, entre elas a videira. Mas você sabe como que é o nome dela quando ela é uma videira, Fred? Videira de Sodoma. Coisa horrorosa. Sodoma e Gomorra era a cidade mais pervertida que tinha. Você vê quanta comida horrorosa do mundo caído está misturado hoje em tudo que a gente vive. Você não tem nem jeito de viver, não é, gente? Você escuta uma música, tem morte. Você vai no cinema, tem morte. Você lê um livro, tem morte. Você vê um videozinho na internet, lá no TikTok, tem morte. No Instagram, tem morte. Para onde você olha, tem morte. Eu pergunto, como que você vai tirar tudo? Impossível. Não se preocupe. Coloca farinha, coloca Cristo. A morte vai sair e a vida vai te fortalecer. Você sabe, hoje é dia de ceia. Nós vamos comer o pão. Você sabe o que é o pão? É a farinha. É Cristo que foi moído. E quando você comer o pão hoje, você vai estar colocando farinha na sua vida. Vai haver cura, prosperidade, paz, alegria, portas abertas, sabedoria. Você vai ser fortalecido, renovado, direcionado. O Senhor vai mover na sua vida, querido. Alegra o seu coração. Eu sinto fé nessa noite no meu espírito. Pessoas vieram para cá achando que era só mais um culto, mas Deus preparou uma farinha para você. Deus preparou Cristo na sua vida, e Ele vai mudar a sua sorte. Você estava tentando tanto tempo, e Deus está te dizendo hoje: aquieta-te e me chama para participar do que você está precisando. Fique de pé onde você está.